Eu sei que o senhor acompanha de perto as relações entre Estados Unidos e China e queria um contexto, porque é claro que esse pano de fundo digital, esses aplicativos, essas empresas de tecnologia sempre estão na mira, tanto de um quanto do outro, né, professor? Com certeza, né? E esse capítulo do TikTok é simplesmente o mais recente de uma longa história de piora das relações entre Estados Unidos e China. Há poucos dias nós tivemos, por exemplo, o fechamento dos consulados nos dois países, né? E o TikTok entrou nessa história porque ele virou, em 2020, o aplicativo de celular mais baixado do mundo. Hoje em dia ele tem mais de 800 milhões de usuários mundo afora, em particular jovens até 24 anos, né? Ele é um aplicativo de compartilhamento de vídeos de curta duração que funciona de uma maneira particularmente forte entre a população mais jovem. E ele se tornou um rival para grandes empresas americanas, não só essas que envolvem as redes sociais, mas inclusive empresas de produção de mídia, de produção de streaming, de disseminação de vídeos, de filmes, porque o TikTok virou também uma rival para elas. Ele compete em termos de atenção, em termos de uso de tela por parte desses usuários mais jovens. E juntando tudo isso, há também uma preocupação que é real, que é legítima, com a questão da segurança dos dados, como existe também com outras redes sociais, inclusive das ocidentais. Agora, professor, o senhor acredita que há motivo para se preocupar? Porque é isso, muitas vezes quando a gente fala sobre essa segurança e a segurança entre países, né, a preocupação com esse uso de dados, com esses agentes de informação, com essa preocupação dos Estados Unidos de vigia, né, entre um país e outro, o senhor acredita, pelo que o senhor acompanha, teve o caso da Huawei também lá atrás, né, e acredito que continua com essa história, há motivo para a gente se preocupar? Eu digo em termos mundiais, né? Olha, todos nós que vivemos na internet, né, compartilhamos com ou sem a nossa vontade uma enorme quantidade de dados que podem ser manipulados por empresas privadas ou por governos de várias tonalidades ideológicas. Então acho que sim, acho que há uma razão para se preocupar e que cabe também não só aos governos procurar legislar sobre isso, mas a cada um de nós individualmente também sermos usuários conscientes, inclusive daquilo que nós optamos por compartilhar e do que nós preferimos proteger pela questão da nossa privacidade. Agora, nesse caso específico das disputas entre China e Estados Unidos, embora a questão da segurança e da privacidade seja também uma motivação, ela é secundária diante da disputa econômica, né? E aí a gente tem tanto esse movimento por parte dos Estados Unidos em banir o TikTok, quanto também a proibição por parte da China de uma série de redes sociais e aplicativos do Ocidente. Então, aquele sonho de uma internet aberta, livre, global, que era muito forte na década de 90, quando a internet comercial se tornou amplamente difundida, infelizmente é um sonho que está ficando cada vez mais difícil. A gente tem visto um retrocesso muito grande diante dessa agenda. E como você bem lembrou, Petra, ela extrapola para outras empresas de tecnologia, né? A Huawei está no centro dessas disputas pela questão do padrão 5G de internet, que é uma tecnologia fundamental para a nova onda global de inovação. E, por acaso, agora também, ao longo dessa semana, a Huawei se consolidou como a maior vendedora de smartphones do mundo. Agora, durante a pandemia, ela ultrapassou a coreana Samsung, que detinha esse posto. Então, nós estamos falando de uma área de conflitos tecnológicos, de disputa por mercados, que envolve mercados gigantescos, né? Quer dizer, simplesmente uma competição pelo que há hoje de mais avançado em termos de tecnologia da informação. E aí colocando em conflito frente a frente a China e os Estados Unidos, né? Uma China que se tornou capaz de competir com os americanos também nesses produtos de alta tecnologia. Agora, uma questão que eu acredito, eu queria perguntar, até para o nosso público brasileiro, né? Porque como eu tenho a sensação que muitas vezes a gente conhece pouco a China, né, em comparação com a nossa afinidade, até pelo noticiário, por tudo que se consome dos Estados Unidos, há muito mais conhecimento sobre como funciona os Estados Unidos do que como funciona a China, né, aqui no Brasil. E quando se fala desse número, né, de como a China vem avançando e como é hoje páreo, né, essa disputa internacional entre Estados Unidos e China, muitas vezes não sei se o brasileiro tem dimensão, e eu vejo muitas coisas, até aproveitando falar de fake news, né, dessa guerra, eu já vi
escrevi aqui até no chat, os vermelhos e tal. Há que se temer a China, professor? Como que é a relação, acho que essa é a minha última pergunta para o senhor agora, para a gente contextualizar em relação ao Brasil e como o Brasil se relaciona. Há que se temer a China nesse contexto de grande disputa internacional? Eu acredito que a postura que se deve ter com relação à China é muito semelhante àquela para se manter com outras grandes potências, né? Quer dizer, a concentração de poder, a capacidade de influenciar outros países é sempre algo que tem que ser analisado com cuidado. E evidentemente que por a China ser um regime autoritário e culturalmente e politicamente mais distante do Brasil do que os Estados Unidos ou a União Europeia, né, tudo isso gera também preocupações extras. Agora, por outro lado, o mundo da tecnologia na China é absolutamente fascinante. O modo como os chineses abraçaram a tecnologia no seu cotidiano está muito à frente não só do que nós fazemos aqui no Brasil, mas mesmo daquilo que se vive na Europa, nos Estados Unidos, em países e regiões desenvolvidos. Então, a China, com muita frequência, usa aplicativos que são pouco difundidos fora do país, como é o caso do WeChat, né, que é uma espécie de canivete suíço da internet. Ele faz um pouco de tudo e é extremamente popular na China. O modo como os chineses abraçaram também a ideia do pagamento pelo celular. Hoje em dia, usar dinheiro vivo na China é uma coisa que praticamente não acontece. Eu fazia isso lá como turista, né, como estrangeiro, mas mesmo o comércio de rua já funciona com celular. Então é importante para nós brasileiros entendermos essas novas ferramentas chinesas, aprendermos a utilizá-las também, porque elas são o futuro da tecnologia da informação. Os chineses estão sendo os pioneiros numa série de inovações que depois vão ser utilizadas por muitos outros países, inclusive pelo Brasil, né? Então, e a China é, claro, a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. São mais de 100 bilhões de dólares em comércio por ano. Esse comércio tem aumentado com a pandemia, em vez de cair. Ele já cresceu quase 15% desde janeiro. Então, a China é inescapável para os brasileiros. Nós temos que aprender a lidar com ela, nos protegendo daquilo que for necessário, né, mas enxergando também as oportunidades que a China oferece para o Brasil e que são muitas. Então, a minha preocupação é que esses temores com relação à China acabem se tornando desproporcionais e façam o Brasil perder boas oportunidades de negócio, de comércio, de investimento, de inovação tecnológica, que são cada vez mais importantes para o nosso país, para que a gente possa sair dessa crise global que tem sido deflagrada pela pandemia. Esse é o professor Maurício Santoro, cientista político, especialista em relações internacionais, professor da UERJ, com a gente comentando a respeito desse cenário internacional e dos capítulos recentes da disputa e do posicionamento internacional também entre Estados Unidos e China. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui no Revista. Até uma próxima. Prazer é meu, Petra. Boa tarde.